O pai tirava fotos da filha todos os dias, mas parou quando ela completou 7 anos. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Todas as manhãs, antes de começar o dia, Juliano tirava uma foto da filha, Clara. Tem gente dizendo que o pai está meio estranho, de tanto tirar foto minha. Quem disse isso? A vizinha Maria. Outro dia, o pai ouviu ela comentando com a moça da padaria. Disse assim: aquele cara foi largado pela mulher, agora vive como um louco, agarrado na máquina fotográfica como se tivesse medo de perder a filha. Juliano parou por um segundo e então sorriu. Ela tem razão em parte. Em parte como? Na parte de ter medo de perder você. Ponto. Clara ficou em silêncio olhando para o pai. Depois de um tempo, segurou firme a mão dele. Não precisa ter medo, pai. Eu estou aqui. Uma onda de lembranças dolorosas invadiu a mente de Juliano. Lúcia foi embora quando Clara tinha apenas 6 meses. Naquela noite de chuva forte, Juliano acabará de dar banho na filha quando viu Lúcia arrumando suas coisas em silêncio, colocando item por item na mala. Para onde você vai? Lúcia não respondeu, apenas apertou a mão na alça da mala, sem olhar para ele. Lúcia, fala comigo. Para onde você vai? E a nossa filha? Ela ainda sem encará-lo, respondeu baixinho: o Tomás está me esperando lá embaixo. Juliano ficou paralisado. Tomás, e meu melhor amigo? Sim. Me desculpe. Você vai abandonar a nossa filha de 6 meses e para ir com o Tomás? Eu não consigo mais viver assim, Juliano. Eu estou sufocando. Eu não te amo mais. Mas e a Clara? Você a ama o suficiente. Você vai criá-la melhor do que eu. O som da porta batendo foi como uma lâmina rasgando. Naquele momento, Clara estava deitada tranquila no berço, olhos límpidos, ainda sem entender o mundo. Juliano desabou no chão, tremendo inteiro. A partir daquele dia, ele tirou a primeira foto, Clara no berço, bochechas cheias, mãozinha apertando um coelhinho de pelúcia. Nos dias que se seguiram, Clara foi crescendo sob a proteção de Juliano. Clara, o que você quer jantar hoje? Omelete. Você sempre quer omelete. Porque o pai faz o melhor do mundo. Juliano riu alto. Estava na cozinha, enquanto Clara balançava as pernas sentada numa cadeira alta, cantando e desenhando. O que você está desenhando? O papai e eu. Deixa eu ver. Não. Ainda não está pronto. É surpresa. À noite, depois que Clara adormeceu, Juliano folheou o caderno de desenhos. Na primeira página, havia um desenho dos dois de mãos dadas no parque. Na segunda, um pai com a máquina fotográfica, tirando foto da filha sorridente. Embaixo, escrito com lápis colorido: o papai é meu super-herói. Juliano, a Clara se comportou muito bem hoje. Rosário, a vizinha do andar de baixo, comentou ao vê-los entrando no prédio. Boa tarde, tia Rosário, disse Clara. Boa tarde, minha querida. Voltou da escola? Sim. Tirei nota 10 em matemática. Que maravilha! Seu pai deve estar muito orgulhoso. Eu sou a maior felicidade do papai. Juliano sorriu, pousando a mão no ombro da filha. Dona Rosário observou os dois entrarem no elevador, o olhar levemente entristecido. Ela havia testemunhado o dia em que Lúcia foi embora e os meses seguintes, e Juliano passando noites em claro ninando a filha, trabalhando enquanto a embalava nos braços, trocando fraldas e chorando silenciosamente. Você tem medo de fantasmas, Clara? Não. Por quê? Porque eu tenho o papai. Haha, então de quem os fantasmas têm medo? Do papai. Isso mesmo. Clara deu uma gargalhada, abrindo os braços. Juliano levantou a câmera e capturou o momento em que ela parecia voar, os olhos brilhando de alegria. Pai, onde você guarda todas essas fotos? No disco rígido do computador. E no meu coração. Eu também guardo o papai no meu coração.
Naquela noite, Juliano sentou-se diante do computador e abriu as pastas de fotos. A cada ano, ele criava uma pasta nova, Clara Underline 1 ano, Clara Underline 2 anos e até Clara Underline 6 anos. Em cada uma, centenas de fotos nomeadas pelas datas. Ele abriu a pasta o Clara Underline 1 ano. Primeira foto, Clara no berço, chupando o dedinho, olhos fechados. Segunda, Clara engatinhando. Terceira, Clara sentada numa bacia de água, rindo durante o banho. Depois, fotos de Clara comendo papinha, caindo no chão, rindo, chorando, fazendo birra, abraçando o pai. Juliano passou a mão suavemente na tela. Você está crescendo tão rápido. Onde vamos passear neste final de semana? Na biblioteca. Biblioteca? Não prefere o parque? Quero ler histórias de princesa. Então a princesa do papai terá seu desejo realizado. Clara abraçou o pescoço dele. Pai, não fique mais triste. Hã? Eu não estou triste. Mas às vezes o papai fica olhando para longe e suspira. Ah! Então a partir de agora eu vou sorrir mais. Assim ó. Clara fez uma careta engraçada. Juliano gargalhou. Você é o meu remédio. Então eu posso ser médica quando crescer? Desde que não me abandone como a sua mãe fez. Clara parou de repente. Não perguntou mais nada, apenas encostou a cabeça no ombro do pai. Oi, Juliano, cumprimentou seu Eduardo, dono da loja de fotografia do bairro. Oi, seu Eduardo. Vim revelar umas fotos. De novo fotos da Clara? Sim. Seu Eduardo observou Juliano colocar o pendrive no balcão. Você ama muito essa menina, hein? Ela é o meu mundo. Sabia que uma vez a Lúcia passou aqui? Sério? Sim. Ela ficou olhando as fotos da Clara pequena que você expôs. Depois foi embora em silêncio. Juliano não disse nada, apenas observou a impressora trabalhando. Certa noite, depois que Clara adormeceu, Juliano abriu seu diário e escreveu: 15 de março. Hoje Clara disse que quer ser médica. Ela sempre pergunta por que a mãe foi embora. Eu nunca sei como responder. Só sei que cada vez que ela me abraça, toda dor diminui. Clara é a razão pela qual ainda estou de pé. Se algum dia, e se alguém tentar tirar ela de mim, e não sei o que farei. Fechou o caderno, levantou-se e foi até o quarto da filha. Clara dormia profundamente, abraçada ao coelhinho de pelúcia. Ele beijou sua testa e sussurrou: Prometo, e que não deixarei ninguém tirar você de mim. Ninguém. Pai, hoje a professora Emília disse que eu fui escolhida para ler um poema na abertura da escola. Clara correu para fora dos portões da escola, bochechas rosadas, olhos brilhando. Sério? Minha filha é incrível. Juliano abriu os braços e a girou no pátio. Amanhã vamos comprar um vestido novo, tem que ser linda para a ocasião. Clara abraçou forte o pescoço do pai. Você tem que ser meu fã número 1, tá? Pra sempre. Eles riram juntos, sem saber que aquele era um dos últimos momentos de paz que teriam. Juliano, chegou uma carta para você, disse Rosário, entregando-lhe um envelope grosso com as mãos tremendo. Obrigado, Dona Rosário. Juliano abriu curioso. Dentro, encontrou uma intimação do Tribunal de Família. Requerentes, Lúcia Martins e Tomás Henrique Silva. Conteúdo: um pedido de revisão da guarda de Clara Martins Ribeiro, atualmente sob cuidados temporários de Juliano Rocha desde a separação. Não pode ser, murmurou ele, o rosto empalidecendo. Rosário se aproximou. Eles, querem a menina de volta. Depois de 6 anos. Eles nem se importavam com ela. Juliano cambaleou até o apartamento, o coração batendo descompassado. Você sabe quem é o Tomás, Clara? Amigo do papai, né? Por quê? É que, e sua mãe e o Tomás, e eles entraram com um pedido no tribunal. Pedido de quê? Querem que você morra com eles. Clara ficou em silêncio.
Depois de um tempo, respondeu. Mas eu nem conheço ele. A mãe nunca veio me ver. Por que agora querem me levar? Juliano apertou forte a mãozinha dela. Eu também não entendo, minha filha. Mas eu vou fazer de tudo para não deixarem você longe de mim. Eu prometo. No dia seguinte, Juliano procurou Estevão Ribeiro, seu amigo advogado da faculdade. Eles alegam que você tem problemas psicológicos. Que tirar fotos da Clara todo dia é uma obsessão doentia, um tipo de comportamento controlador. Mas é o meu jeito de amar a minha filha, você sabe, Estevão. Eu nunca a forcei a nada, nunca aprendi. Eu sei. Mas o tribunal não vai olhar com o coração. Eles vão olhar para documentos, provas. Legalmente falando, você não tem emprego fixo nem renda estável comprovada. Eu trabalho como freelancer, ilustrando livros infantis, escrevendo conteúdos para ter tempo para Clara. E isso é justamente o ponto fraco. Tomás é arquiteto, Lúcia é funcionária de banco. Eles têm estabilidade. O tribunal vai considerar isso. Estevão, você viu eu ninar a Clara aos 3 meses, trocar fraldas enquanto entregava prazos, esperar na porta da emergência quando ela teve febre alta. Não me diga que a justiça vai escolher eles. Vou fazer o possível. Mas se prepare, e essa luta não vai ser fácil. Pai, eu não quero ir ao tribunal, disse Clara, os olhos vermelhos. Mas precisamos ir, filha. Eu preciso de você do meu lado. Você está com medo? Muito medo. Mas você disse, e que é super-herói? Sim. E super-heróis nunca desistem. Clara sorriu e assentiu. Eu também sou uma super-heroína. A primeira audiência ocorreu numa pequena sala de tribunal, com espaço para 3 adultos, 2 advogados e um juiz. Lúcia vestia um traje social, o cabelo levemente ondulado, a maquiagem impecável. Tomás estava sentado ao lado dela, com o rosto inexpressivo. Juliano segurava firme a mão de Clara ao entrar. Você continua o mesmo, não é, Juliano? Lúcia sorriu levemente. E a câmera? Hoje não vai tirar fotos? Ele não respondeu, apenas olhou fixamente para ela. Excelência, minha cliente Sra. Lúcia Martins é a mãe biológica e legal da pequena Clara. No momento da separação, a Sra. Lúcia não pôde continuar a criar a filha. No entanto, atualmente, ela possui plenas condições financeiras, estabilidade emocional e, especialmente, o desejo genuíno de dedicar todo o seu tempo para compensar o tempo perdido com a filha. O advogado de Lúcia falou com firmeza. Além disso, solicitamos que o tribunal reavalie o comportamento de controle obsessivo do Sr. Juliano Rocha. O ato de fotografar Clara todos os dias durante 6 anos é anormal e pode prejudicar o desenvolvimento psicológico natural da criança. Estevão levantou-se, e tirar fotos era a maneira do Sr. Juliano expressar amor à filha, como se fosse um diário de imagens. Não houve sinais de abuso, controle ou imposição na relação entre pai e filha. Pelo contrário, Clara se desenvolveu de maneira saudável, feliz, com bom desempenho escolar e habilidades sociais adequadas conforme confirmado pelos professores. O juiz levantou os olhos. E Sr. Juliano, o senhor gostaria de se manifestar? Juliano se levantou. Eu não sou perfeito. Não tenho uma casa grande, não tenho um salário alto. Mas eu tenho minha filha. E ela é toda a minha vida. Se tirar fotos dela todos os dias é considerado um crime, então eu aceito minha culpa. Mas foi o meu jeito de lutar contra a solidão, contra o sentimento de ter sido traído. Já roubaram minha esposa de mim, por favor, não tirem também minha filha. Lúcia deu um sorriso sarcástico. Ninguém está tirando a Clara de você. Clara é minha filha. Eu tenho o direito de estar próxima dela. Já se passaram quase 7 anos, Lúcia. 7 anos sem uma ligação, sem um cartão de aniversário. Agora você diz que tem direito? A verdadeira mãe nunca desaparece. Eu voltei porque quero cumprir meu dever. Tomás acrescentou, nós podemos oferecer a Clara uma casa mais estável. Clara não precisa de uma casa grande.
Ela precisa de alguém que a escute toda noite, que beije sua testa toda manhã, que enxugue suas lágrimas quando ela cair. O juiz fez um gesto para encerrar a discussão. Nós vamos analisar. Naquela noite, Clara se enroscou no colo de Juliano. Eu não entendi o que falaram no tribunal. Mas eu não quero ficar longe do papai. Nem eu, meu amor. E eu não vou deixar isso acontecer. Papai, se eu tiver que ir embora, você vai esquecer de mim? Juliano tremeu, abraçando a filha com força. Não. Nunca. Todos os dias, onde quer que você esteja, eu vou lembrar de você, lembrar de cada respiração sua. Papai, tira mais uma foto? Para se lembrar de mim. Juliano pegou a câmera. Mas suas mãos tremiam. Não consigo, meus olhos estão borrados. Clara pegou um lenço e enxugou as lágrimas dele. Deixa que eu tiro uma para você, papai. Os dois riram juntos, enquanto a tempestade se aproximava. Senhor Juliano Rocha, por favor, levante-se para fazer sua última declaração antes que o tribunal entre na fase de deliberação preliminar. Juliano levantou-se, apertando o microfone. A sala estava gelada. Todos os olhares do juiz, da secretária, dos advogados e de Lúcia estavam voltados para ele. Apenas os olhos de Clara, brilhantes e inocentes, lhe davam coragem para não tremer. Eu não estou aqui para me defender. Estou aqui porque sou um pai. Um pai que dedicou 6 anos de sua vida a cuidar da filha a cada hora, a cada minuto, a cada respiração. Eu não sou rico. Não moro numa mansão, não tenho carro, não coloco minha filha numa escola internacional. Mas eu a levo à biblioteca, ao parque, às aulas de pintura. Eu cozinho para ela, conto histórias, embalo seu sono, levo para vacinar, lavo seu cabelo, ensino matemática, e acordo mais cedo só para preparar o café da manhã como ela gosta. E agora me chamam de obcecado. Lúcia sussurrou para o advogado ao lado, ele está encenando. Juliano virou-se para o juiz, eu tiro fotos da minha filha todos os dias. Sim. Mas não para controlá-la, para guardar. Porque eu perdi minha esposa para o meu melhor amigo. E essa dor me deixou com medo. Medo de que um dia Clara também desapareça sem que eu tenha nada para segurar. As fotos não ferem Clara. Elas me mantêm vivo. O juiz assentiu, obrigado, senhor Juliano. Avaliaremos cuidadosamente. Você precisa de um perito em psicologia. Estevão disse enquanto estavam no escritório. O que você quer dizer? Juliano franziu a testa. O lado deles contratou um especialista em psicologia infantil. Estão alegando que tirar fotos diárias cria uma pressão psicológica invisível sobre Clara. Que seria um sintoma de transtorno de controle. Isso é um absurdo. O tribunal não pensa assim. Você precisa de um especialista que rebata essa alegação. Você conhece alguém? Sim. Doutora Ângela Fernandes, professora de Psicologia do Desenvolvimento na Universidade de São Paulo. Mas, ela é rigorosa. Vai exigir provas sólidas. Eu vou falar com ela. Eu não posso perder a Clara para eles. Então você quer que eu ateste que fotografar sua filha todos os dias não prejudica sua saúde mental? Doutora Ângela cruzou os braços, olhando para Juliano. Sim. Eu preciso disso. E você acha que isso é normal? Não exatamente normal. Mas também não é algo ruim. Você já perguntou à sua filha como ela se sente ao ser fotografada todos os dias? Eu acho que a Clara gosta. Ela costuma fazer poses, sorrir, sugerir cenários. Você já pensou que talvez ela só faça isso para te agradar? Juliano ficou em silêncio. A doutora Ângela anotou algo em seu caderno. Eu preciso observar a Clara. Não para julgá-la, mas para entender. Você concorda? Se isso ajudar, sim. Você gosta que seu pai tire fotos suas todos os dias, Clara? Ângela perguntou enquanto estavam sentadas no parque. Sim. Eu posso usar vestidos bonitos toda manhã.
Alguma vez você se sentiu cansada? Por ter que posar, sorrir, ficar parada? Clara pensou e depois balançou a cabeça. Eu gosto. Papai sempre diz, vamos, minha princesinha, tirar uma foto para guardar o dia de hoje. Eu gosto de guardar as lembranças. Papai diz que o tempo passa rápido. E por que você acha que seu pai quer guardar lembranças se você está sempre com ele? Porque a mamãe já foi embora. Clara respondeu baixinho. Ângela olhou diretamente nos olhos da menina e assentiu. Obrigada, Clara. Você é muito inteligente e corajosa. Na audiência seguinte, a defesa de Lúcia apresentou um vídeo com o depoimento de seu próprio especialista, Dr. Luiz Moreira. O Sr. Juliano Rocha demonstra uma forte dependência emocional em relação à filha. A manutenção do hábito de fotografá-la diariamente durante 6 anos é um indicativo leve de transtorno obsessivo-compulsivo, afetando negativamente o desenvolvimento da autonomia emocional da criança. O juiz olhou para Estevão. Contestação? Estevão apresentou o laudo da doutora Ângela Fernandes. Segundo o especialista Fernandes, não há indícios de que Clara tenha sofrido qualquer dano psicológico. Pelo contrário, registrar memórias fortaleceu sua capacidade de conexão afetiva e memória emocional positiva, criando um vínculo seguro com o pai. A doutora Fernandes foi chamada a depor. Doutora Fernandes, a senhora considera normal o comportamento do Sr. Juliano? Não é normal. Mas também não é anormal no sentido patológico. Cada família expressa amor de formas diferentes. O importante não é o comportamento em si, mas o efeito dele. E, neste caso, Clara é feliz, estável e muito ligada ao pai. Obrigada. Lúcia levantou-se. Eu só quero ser uma mãe de verdade. Reconheço meus erros. Fui embora porque precisava salvar a mim mesma. Mas voltei porque Clara precisa de uma mãe. Juliano suspirou. Em todos esses anos, eu nunca vi você bater a nossa porta. Nunca recebemos sequer um cartão de aniversário para Clara. Agora você diz que é por ela? Ou é porque agora você tem dinheiro suficiente para provar que é boa? Tomás interveio. Não banque o mártir. Você não é dono da Clara. Ela precisa de um futuro, não de fotos baratas e sentimentais. Juliano fechou o punho. Eu não sou o dono da minha filha. Eu a amo. E isso é diferente. Depois de uma semana de pausa para investigação adicional, o tribunal se reuniu novamente. Após considerar cuidadosamente as condições de vida, a estabilidade financeira e a avaliação psicológica da criança, o tribunal decide. Juliano engoliu seco, o coração batendo forte. Clara apertava a mão dele, encolhida em seu ombro, tremendo. Que a menor Clara Martins Ribeiro será transferida temporariamente para a guarda da mãe biológica, Sra. Lúcia Martins, pelo prazo de 6 meses, a partir de amanhã. Após esse período, o tribunal revisará a situação para decidir sobre a guarda definitiva. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala de audiência. Clara olhou para Juliano, com os olhos arregalados e a voz embargada. Papai. Juliano tentou sorrir, mas seus lábios tremiam tanto que não se moviam. Ele abaixou a cabeça e abraçou a filha com força. Lúcia permaneceu em silêncio. Tomás colocou a mão no ombro dela, como quem proclamava uma vitória. Não, e não pode ser, e não pode ser. Juliano andava de um lado para o outro em seu pequeno apartamento, gritando em meio às lágrimas. Rosário, sua vizinha, observava em silêncio pela fresta da porta. Ela só tem 6 anos, nunca viveu longe do pai. Como puderam separá-los? Murmurou, com a mão no peito. Juliano desabou no chão. A última foto que ele havia revelado, sobre a mesa, caiu no chão. Ele a pegou, era Clara desenhando no chão da sala. Ele abraçou a foto contra o peito, como se abraçasse a própria filha. Na manhã seguinte, chovia fraco. Clara sentava-se na cama, abraçando forte o velho coelhinho de pelúcia. Eu não quero ir, e eu não quero ir, e a menina balançava a cabeça, os olhos cheios de lágrimas.
Juliano ajoelhou-se ao lado da cama e a abraçou. Eu também não quero que você vá, meu amor. Mas, e o tribunal decidiu. Eu não gosto da mamãe. Ela nunca me ligou, nunca mandou carta. Ela não me ama como o papai ama. SHHH. Eu sei, querida, e eu sei. Mas você precisa ser forte, está bem? Eu acredito que você ficará bem. E depois de 6 meses, e se você ainda quiser ficar comigo, nós vamos lutar juntos. Clara soluçava alto, agarrada ao pescoço do pai, sem querer soltá-lo. Papai, tira mais uma foto e para eu lembrar do papai. Juliano parou. Nunca tinha pensado que faria o último clique. Ele pegou a câmera, limpou cuidadosamente a lente, e levou Clara até a varanda, onde a luz suave atravessava a fina camada de chuva. Clara ficou ao lado da janela do carro, as mãos espalmadas no vidro, os olhos olhando direto para a lente, como se pedissem socorro. Papai, e eu não quero ir embora. Clique. O som ecoou como a última faca cravada em seu coração. Lembre-se de ligar para o papai todos os dias. Juliano disse ao colocar a mala de Clara no porta-malas do carro. Lúcia, vestida com uma capa de chuva longa, segurava o guarda-chuva sobre Clara, que já estava sentada no banco de trás. Vou deixar a menina ligar, se ela quiser, respondeu friamente. Por favor, Lúcia, não corte o contato entre mim e a nossa filha. Você deveria se preocupar em reconstruir a sua vida. Clara precisa de estabilidade. Quem tem problemas é você, Juliano. O tribunal viu isso claramente. Tomás se aproximou, fechou a porta do carro e olhou para Juliano. Você deveria saber a hora de parar. Juliano não disse nada. Deu alguns passos para trás e ficou parado, olhando o carro sair lentamente do condomínio. Dentro do carro, Clara virou a cabeça, colando o rostinho contra o vidro, batendo levemente com as mãozinhas. Juliano ficou ali, olhando, enquanto as lágrimas desciam silenciosas. Sua mão ainda segurava a câmera. A foto que acabará de tirar permanecia na máquina, não tinha sido baixada. E seria a última. Você não vai comer nada? Rosário subiu até o apartamento de Juliano com uma tigela de sopa quente. Obrigado, tia. Mas eu não estou com fome. Eu sei que isso dói, Juliano. Mas você precisa se manter forte. Juliano permaneceu sentado, o olhar vazio fixo no calendário na parede marcando o dia em que Clara começaria na nova escola. Sinto como se tivessem me roubado tudo. Eu entendo. Ninguém perguntou o que Clara queria. Só olharam para os papéis, para o holerite. Ninguém viu como ela sorria toda manhã. Ninguém entende de quem ela realmente precisa. Rosário sentou-se ao lado dele. Vai chegar a hora em que a justiça vai falar. Mas até lá, e será que Clara ainda será a minha Clara? Juliano abriu o laptop, mas não acessou a pasta de fotos como de costume. Em vez disso, puxou uma gaveta, tirou a câmera de dentro. Acariciou o botão de ligar, mas não apertou. A última foto, e onde será que está agora, em minha pequena Clara? Ele abriu a caixa de fotos, puxando uma a uma, Clara tomando uma madeira, dando seus primeiros passos, rindo toda lambuzada de sorvete, abraçando o pai no parque, dormindo nos braços dele numa tarde chuvosa. Cada imagem, cada memória, passando como um filme em câmera lenta. Por fim, ele colocou no centro da mesa a foto de ontem, Clara com o rosto colado no vidro do carro. Ao redor, centenas de outras imagens. O apartamento parecia um templo dedicado às lembranças. Juliano chorou. Estevão ligou. Acabei de receber a cópia da decisão. Deram a guarda provisória para Lúcia com o argumento de que ela oferece um ambiente de vida mais estável, melhores condições de estudo e tem um tutor de apoio, ou seja, Tomás. Então escolheram dinheiro no lugar de amor? Não foi exatamente isso que disseram. Mas, e a lei às vezes não entende o que é amor. E eu posso fazer o quê? Por enquanto, nada. Os próximos 6 meses são de observação. Você não pode cometer nenhum erro. Tem que ser forte.
Você acredita que eu posso trazer a Clara de volta? Estevão ficou em silêncio por alguns instantes. Eu acredito. Porque você é o único que olha para ela com o coração de verdade. 3 dias depois, Juliano entrou no quarto de Clara. Tudo estava como ela deixou, os ursinhos na estante, os livros de colorir ainda abertos, o vestido de princesa esperando para ser usado. Ele se sentou, colocou a câmera dentro da gaveta. Dorme em paz. Clara não está mais aqui. O silêncio congelou o ambiente. Apenas o som da chuva contra a janela e o bater doloroso de seu coração preenchiam o espaço. Juliano nunca mais tirou uma foto desde aquele dia. O apartamento perdeu a luz habitual. Não havia mais risos, nem o chamado ao papai, nem as manhãs em que Clara pulava na cama para acordá-lo. Só restaram o vazio e a última foto, Clara atrás da janela, com os olhos encharcados, gravando uma pergunta que só Juliano poderia ouvir. Papai, por que eu tive que ir embora? Não foi possível completar a chamada. Juliano olhou para a tela do celular. Era a 10ª vez que ligava para Lúcia naquela semana e pela 10ª vez ouvia a mesma resposta. Ele abriu o aplicativo de mensagens. Juliano, por favor, deixe-me falar com a Clara. Só por alguns minutos. Juliano, ela está bem? Ela sente minha falta? Juliano, eu sou o pai dela. Tenho o direito de saber. As mensagens ficaram sem leitura. Ele abaixou a cabeça sobre a mesa. O celular ficou ali, inerte, ao lado de uma xícara de café frio. Uma semana passou. Depois 2. Sem ligações, sem mensagens, sem notícias de Clara. Estevão atendeu a ligação de Juliano no meio da noite. Você tem que me ajudar. Ela bloqueou todos os meus contatos. Juliano, eles estão sob guarda provisória. Eles têm direito de controlar o contato. Mas, e vou enviar um pedido formal ao tribunal exigindo atualizações sobre a Clara. Estevão, eu não consigo dormir. Toda vez que fecho os olhos vejo ela atrás do vidro, olhando para mim e querendo gritar mas sem conseguir. Eu não sei o que ela come, o que ela estuda, a que horas ela dorme. Estou enlouquecendo. Eu sei e eu sei. Aguente firme. Eu farei o possível. Dia 33. Juliano foi até a casa de Lúcia. Uma casa de 2 andares, cerca branca, jardim bem cuidado. Ele tocou a campainha. Ninguém atendeu. Tocou de novo, segurando o botão. Tomás apareceu nos fundos. O que você está fazendo aqui? Quero ver a Clara. Ela está estudando. 5 minutos, só 5 minutos. Já faz mais de 1 mês. Tomás cruzou os braços. O tribunal determinou 6 meses. Estamos seguindo a regra. Respeite. Respeito? E o respeito pelo sangue, pela relação pai e filha? Você perdeu a guarda provisória. Não eu. E isso te dá direito de cortar todo o contato? Vá para casa, Juliano. Não torne as coisas piores. Tomás fechou o portão. Juliano ficou parado, punhos cerrados, enquanto a chuva começava a cair sobre ele. 6ª semana. Juliano enviou uma carta para a casa de Lúcia. Escreveu cada palavra com mãos trêmulas. Querida Clara. O papai sente sua falta. Sente falta da sua voz, do cheirinho do seu cabelo, do seu sorriso. Todas as manhãs olho para sua cama vazia e imagino que você ainda está ali, dormindo com o seu coelhinho. Eu não sei se você está comendo bem, se estão contando histórias para você dormir, se você ainda toma leite quentinho antes de deitar. O papai não pode mais tirar fotos suas. A câmera está guardada. Mas, se você tiver alguma foto, escreva a data atrás, tá? Para que, quando nos reencontrarmos, eu possa ver como você cresceu. Papai te ama muito. Juliano. Ele postou a carta. 3 dias depois, ela voltou com um carimbo vermelho, recusado pelo destinatário. Juliano, coma alguma coisa.
Rosário colocou um prato de pão sobre a mesa. Não estou com fome. Você está emagrecendo. Juliano ficou imóvel. A senhora sabia como Clara me acordava todo dia? Não. Ela sentava na minha barriga e gritava: papai. Vamos, está atrasado para a escola. Mesmo quando ainda eram 6 da manhã. Rosário sorriu tristemente, os olhos marejados. Agora eu acordo no mesmo horário. Mas ninguém me chama mais. Estevão visitou Juliano num fim de semana. Você precisa reagir. Pelo menos para estar aqui quando a Clara voltar. Ela não me manda notícias. Estou sendo apagado da vida dela. Estou entrando com uma queixa formal sobre corte de contato ilegal. Mas vai demorar. E enquanto isso, Clara vai pensar que eu a abandonei. Estevão apertou o ombro dele. Você não pode desmoronar. Você é a âncora dela. 12ª semana. Juliano acordou cedo, abriu uma caixa de madeira sob a cama. Dentro, dezenas de cartões de aniversário, rabiscos de Clara, e o casaquinho de lã que ela usava quando era bebê. Ele tirou uma foto antiga Clara no seu primeiro aniversário, toda lambuzada de chocolate. Você ainda gosta de chocolate, minha princesa? Ele sussurrou. De repente, o telefone tocou. Ele correu. Número desconhecido. Alô? Quem fala? Juliano? Ele congelou. Era uma voz feminina. Marta. É a Marta. Marta? A antiga empregada da Lúcia? Sim. Eu não deveria ligar. Mas não aguento mais. Marta, como está a Clara? Ela está bem? A menina está muito triste. Pergunta todo dia por que o papai não liga. A Lúcia diz que você esqueceu dela. Meu Deus, e eu tentei. Fui bloqueado. Eu sei. Eu vi. Mas, e eu sou só uma empregada. Marta, por favor, e deixe eu ouvir a voz dela, só um pouquinho. Eu não posso. Se descobrirem, e perco o emprego. Marta, eu imploro, e 1 minuto só. Silêncio. Depois, a ligação caiu. Juliano ficou sentado, inerte, o telefone caído no chão. 16ª semana. Juliano passou 4 dias sem sair de casa. Rosário bateu na porta. Juliano, você não pode continuar assim. Você precisa de alguém com você. Ele não respondeu. Se você não abrir, eu vou chamar um médico. Finalmente, a porta se abriu. Juliano, barba por fazer, olhos fundos, parecia uma sombra de si mesmo. Ainda respiro e então ainda posso esperar pela Clara. Mas eu não sei até quando. Numa noite de chuva, Juliano sentou na cama de Clara. Abraçou forte o travesseiro pequeno. Ligou o abajur em forma de estrela. A luz suave iluminou o teto. Ele sussurrou. Clara, se você puder me ouvir e saiba que o papai nunca deixou de te amar. Nunca te abandonou. O papai está aqui. Esperando você. Juliano, o que você está fazendo? Rosário gritou, assustada, ao entrar no apartamento. Toda a sala já não era mais uma sala de estar. Transformou-se num espaço coberto de fotos. Fotos de Clara. Fotos de Clara mamando na mamadeira, fotos de Clara sorrindo vestida de ursinho, Clara dançando pela sala, Clara fazendo biquinho enquanto aprendia a escrever, Clara fazendo careta ao ralar o joelho, Clara abraçando Juliano na chuva. Todas as paredes estavam cobertas de fotos. Até o teto. O chão, o corredor, e até a porta da geladeira estavam forrados com fotos coloridas de vários tamanhos. No centro da sala estava Juliano magro, com os cabelos desgrenhados, o olhar perdido. Está vendo? Ela está aqui, ele sussurrou. Clara, e é tudo o que me resta. Juliano, você precisa descansar, precisa comer, precisa. Você ouve a voz dela? Juliano a interrompeu, os olhos arregalados.
A voz dela ainda ecoa todas as manhãs. Papai, acorda, está atrasado. Às vezes eu acho que ela está escondida em algum lugar desta casa. Rosário segurou a mão dele. Você precisa ver um médico. Isso é sintoma de depressão, é sinal de trauma grave. Eu não estou doente. Eu só sinto muita falta da minha filha. Estevão apareceu depois de receber o chamado de Rosário. Você sabe que está vivendo dentro de um museu de memórias? Olhe para essas fotos. Veja o olhar da Clara em cada uma delas. Estevão ficou em silêncio. O que poderia dizer a um pai que fora separado da filha por uma decisão fria de tribunal? Você ainda está trabalhando? Estevão perguntou. Não. E o aluguel? Dona Rosário pagou um mês. Depois, não sei. Você não pode continuar assim. Vou procurar um psicólogo para você. Juliano riu, uma risada amarga. Médico nenhum vai trazer a Clara de volta. Naquela noite, Juliano sentou-se no meio da sala, sob a luz amarela que iluminava as fotos espalhadas pelo chão. Ele revirava cada imagem. Algumas já estavam amareladas, outras rasgadas, algumas borradas pelas lágrimas. Uma foto caiu de suas mãos. Era a imagem do dia em que Clara começou a andar. Ela caminhava no gramado do parque, braços abertos, olhos fixos no pai. Papai, olha eu. Aquela voz ecoou em sua cabeça. Juliano chorou. Onde você está? Clara. Juliano começou a imprimir mais fotos. As imagens guardadas no computador agora eram ampliadas em tamanhos grandes. Ele virou cliente assíduo de uma gráfica próxima, e o funcionário já o chamava de o homem das fotos. Quantas cópias o senhor vai querer hoje, seu Juliano? Perguntou Diego, o atendente. Quantas forem possíveis. Diego olhou para ele, com pena. Sua filha, ainda não voltou, né? Juliano balançou a cabeça. Minha mãe me abandonou quando eu era pequeno. Eu entendo esse sentimento. Juliano sorriu levemente. Você ainda tem fotos dela? Não. Mas lembro do rosto dela. Fotos me impedem de esquecer, mas também aumentam a dor. Diego assentiu. Mas sem as fotos, a dor seria diferente. Certa vez, Rosário entrou e viu Juliano montando um enorme coração de fotos no chão. O que você está fazendo, Juliano? Preparando um lugar para Clara se sentar quando voltar. Você realmente acredita que ela voltará? Juliano levantou o rosto. Se eu não acreditasse, já estaria morto. Todas as noites, antes de dormir, Juliano escolhia uma foto nova, colocava à sua frente e conversava com ela como se falasse com Clara. Você está bem, meu amor? Hoje papai almoçou sozinho. Papai odeia miojo. Mas hoje comeu, porque não tinha mais nada. Eu parei de fazer a barba. Você dizia que eu parecia um urso. Talvez você gostasse mais do papai urso do que do papai gente. Hoje chove em São Paulo. Você levou o agasalho? Certa noite, Juliano foi até a igreja de São José. Sentou-se no último banco, segurando uma foto de Clara. O padre Joaquim se aproximou. Quer se confessar, filho? Eu não cometi pecado. Só perdi minha filha. Deus entende a dor de um pai que perde um filho. Ele mesmo sofreu essa dor. Mas eu nunca abandonei minha filha. Foi a lei que a tirou de mim. Você precisa de força para suportar, não para acusar. Padre, já olhou para uma foto e pensou, é tudo o que me resta? O padre colocou a mão em seu ombro. Um dia, ela estará de novo nos seus braços e não será uma fotografia. Numa outra noite, Juliano entrou no quarto de Clara. Desde o dia em que ela foi embora, não mudará nada: o cobertor dobrado, a escrivaninha com os lápis de cor, o adesivo de estrelas de Natal ainda na janela. Ele se deitou na caminha dela, abraçou o travesseiro e fechou os olhos. Ele sonhou. No sonho, Clara corria em sua direção, gritando: "O papai!"
Ele abria os braços, mas toda vez que estava prestes a tocá-la, ela desaparecia. Juliano acordou, coberto de suor frio. Juliano encontrou Estevão no café da esquina. Alguma novidade? Perguntou. Estevão assentiu. A Marta, empregada da Lúcia, pediu demissão. Ela pode testemunhar, se for necessário. O que ela sabe? Muita coisa. Mas ainda tem medo. Precisamos de tempo para convencê-la. Juliano assentiu. Tempo é tudo o que eu tenho. Eu vivo no tempo. Estevão olhou para ele, com tristeza nos olhos. Há quanto tempo você está assim? 4 meses e 13 dias. Você conta cada dia? Não. Eu vivo dentro de cada um deles. Naquela noite, Juliano voltou a sentar-se na sala. Colocou a foto de Clara no dia da despedida no centro da mesa e acendeu uma pequena vela. Ele sussurrou. Me perdoa, minha filha. Papai não conseguiu te proteger. A chama tremulou, como se concordasse. Juliano fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem, silenciosas. No meio da sala coberta de fotos, ele parecia estar dentro do próprio coração, o único lugar onde Clara ainda existia. Você precisa procurar um médico. Agora, disse Estevão, encarando Juliano. Não. Juliano balançou a cabeça. Não vou a lugar nenhum. Juliano, ouça-me. Você não come, não dorme, não trabalha. Vive num mar de fotografias, conversa com elas, perdeu noção do tempo. Eu não perdi noção do tempo. Hoje é o dia 142 desde que Clara foi levada. Estevão respirou fundo. Você acha que Clara gostaria de ver você assim? Juliano ficou em silêncio. Ele acariciava uma borda gasta de uma foto Clara no primeiro dia de aula, com a mochila roxa caída num dos ombros, olhos brilhando de felicidade. Você já pensou? A voz de Estevão vacilou em dar fim a tudo? Juliano sorriu, sem som. Já. Uma noite, fui até o terraço. Só fiquei lá, em pé. O vento era forte. E eu pensei, e se eu me soltasse, será que Clara saberia? Será que ela choraria? Ou já teria me esquecido? Mas você ainda está aqui. Estevão apertou o ombro dele. Porque me lembro do olhar dela e naquele dia. Um olhar que gritava, papai, não me deixa ir. Eu não poderia deixar aquele olhar sem resposta. Naquele mesmo dia, Juliano foi por conta própria ao Hospital Psiquiátrico Santa Cecília, indicado por Estevão. Sentou-se diante do terapeuta, Dr. Matheus Cardoso, cabelos grisalhos, olhar tranquilo. Você já pensou em tirar a própria vida? Perguntou Matheus. Sim. Quantas vezes? Uma. Mas durou um mês inteiro. Matheus anotou no bloco. Você acha que precisa de ajuda? Eu preciso da Clara. Clara não é um remédio. Não. Ela é a vida. E quando a vida é arrancada, você perde o rumo. É depressão pós-trauma. Seu quadro é de isolamento emocional pós-traumático. E o que o doutor vai fazer? Me encher de remédios? Ficar conversando toda semana? Não prometo milagres. Mas posso ajudá-lo a viver com a dor, em vez de ser engolido por ela. 3 semanas depois, Juliano continuava indo às consultas com Matheus. Tomava medicação leve para dormir, fazia exercícios de respiração e escrevia diários emocionais. Você ainda tem sua câmera? Perguntou Matheus. Tenho. Mas não uso mais. Já pensou que talvez fotografar possa ser uma forma de cura? Eu já tirei minha última foto. Clara com a mãozinha no vidro do carro. Desde então, a câmera ficou guardada. Já pensou em tirar fotos para enviar para Clara? Enviar como? A Lúcia bloqueou tudo. E cartas? Enviei. Foram devolvidas com carimbo vermelho, recusado ao ponto. Matheus suspirou. Você está preso num ciclo de memórias.
Só a ação pode quebrar esse ciclo. Numa noite fria, Rosário bateu novamente à porta. Juliano, ainda está acordado? Sim, entre. Alguém veio me procurar hoje. Quem? A Marta. Juliano se endireitou. Está falando sério? Ela me procurou na padaria onde trabalho de manhã. Pediu para eu te avisar e que ela ainda guarda algo muito importante. O quê? Você sabe? Ela não disse. Só pediu para eu dizer, diga a Juliano que Clara nunca o esqueceu. E eu tenho provas. Juliano foi até o endereço deixado por Marta, um prédio velho no sul da cidade. Ela abriu a porta, com olhos cansados, segurando uma caneca de chá de gengibre. Você emagreceu muito, disse ela. E a Clara? Eu não trabalho mais lá. Fui demitida quando descobriram que entrei em contato com você. Mas antes de ir, eu trouxe isso. Marta entregou uma sacola de tecido. Dentro, havia um pendrive de cor lilás. O que é isso? Fotos. Todos os dias a Clara me pedia para tirar uma foto dela. E dizia, vou mandar para o papai, para ele saber que eu não esqueci dele. Guardei todas. Desde o dia em que ela foi morar lá até o dia em que saí do trabalho. Juliano, com as mãos trêmulas, pegou o USB. Obrigado. Obrigado. Eu também tenho filhos. Não podia ignorar a dor de uma criança. Juliano voltou para casa e conectou o pendrive ao computador. Na tela, apareceu uma pasta Clara_365. Ele abriu a primeira foto. Clara estava sentada em frente à janela, olhando para fora, com o cabelo preso por uma fita lilás. Uma legenda aparecia na parte inferior da foto, Dion, estou bem, papai, não se preocupe. A segunda foto mostrava Clara segurando um desenho dos dois. Embaixo, lia-se, dia 2 estou com saudade, papai. Na terceira foto, Clara abraçava o antigo ursinho de pelúcia, com um cartãozinho ao lado, não esqueci seu aniversário, papai. Juliano chorava enquanto via as imagens, limpando as lágrimas e murmurando. Eu também não esqueci de você, e nem por um segundo. Ele ligou imediatamente para Estevão. Eu tenho provas. Uma coleção de fotos. Feitas pela própria Clara. Com anotações dela. Isso pode ser usado como prova de vínculo afetivo no próximo julgamento? Estevão ficou em silêncio por alguns segundos e respondeu. Não apenas pode, é extremamente valioso. E se a Marta testemunhar, podemos pedir a revisão do processo. Desta vez, não vou deixar ninguém tirar a Clara de mim. Naquela noite, pela primeira vez em quase 6 meses, Juliano abriu o armário, pegou sua câmera. Limpou cuidadosamente a poeira, colocou bateria nova, ajustou a lente. Depois, posicionou a câmera num tripé e virou a lente para si mesmo. Clique. A primeira foto não era de Clara. Era de um pai tentando se reerguer pela filha. Antes de dormir, Juliano abriu uma foto onde Clara parecia sentada no jardim, com um olhar distante. Na legenda, Clara escrevera, dia 182 papai, eu não estou feliz. Mas tento sorrir todos os dias. Juliano pousou a mão na tela. Filha, e papai voltou. Papai vai lutar até o fim. Juliano. Tem um pacote para você. Rosário bateu à porta, segurando uma caixa de papelão embrulhada em papel pardo simples. Juliano abriu a porta, com os olhos ainda vermelhos de tantas noites sem dormir. Eu não encomendei nada. Não tem remetente. Mas está com seu nome. E tem escrito, abrir no dia 8 de março ao ponto. Juliano olhou no relógio. Hoje era 8 de março. Aniversário da Clara. Suas mãos tremiam. Sentou-se no sofá, cuidadosamente retirou a fita adesiva. Dentro, havia um caderno de capa de couro vermelha, costurado à mão com fio dourado. Na capa, estava escrito com letras delicadas e uma caneta de tinta preta. Da Clara para o papai. Juliano abriu a primeira página.
Uma pequena foto estava colada no centro, Clara usando um chapéu de aniversário azul, sentada diante de um bolinho, o olhar misto de alegria e tristeza. Embaixo, com a caligrafia infantil. Dia 1 Papai, estou bem. Mas sinto sua falta. Ele virou a página. Dia 2 Eu desenhei o papai aqui. Está vendo? Clara com um desenho na mão. Página 3. Dia 3 Eu reguei a plantinha como você me ensinou. Página 4. Dia 4 Mamãe disse que o papai estava ocupado e por isso não pôde ligar. Juliano desabou sobre a mesa, abraçando o caderno. Estevão chegou imediatamente ao saber da notícia. Tem certeza que o pacote não tem remetente? Tenho certeza. Mas acho que foi a Marta. Podemos usar este caderno como prova. Você acha que é forte o bastante? Cada linha foi escrita pela Clara. A emoção nas fotos é verdadeira. Não pode ser forjada. Você vai me ajudar a entrar com o pedido de reabertura do processo? Imediatamente. E também vou localizar a Marta. Se ela concordar em testemunhar. Desta vez, não deixarei Clara ser silenciada. 3 dias depois, Marta marcou um encontro num café perto da praça. Marta, obrigada e obrigada por tudo. Juliano disse, colocando o caderno sobre a mesa. Eu guardei isso por mais de meio ano. Clara tirava uma foto todo dia. Quando soube que eu ia embora, pediu para que eu enviasse para você. Por que não enviou logo? Eu tinha medo. Tomás é poderoso. Lúcia, e é indiferente. Eles ameaçaram me processar por invasão de privacidade se eu falasse algo. Marta, se você testemunhar em tribunal, eu tenho chance? Tem. Se eu ficar do seu lado. Estevão assentiu. Vou providenciar uma convocação formal para a testemunha. E pediremos o reexame do caso ainda hoje. Uma semana depois, o pedido de reabertura do processo foi aceito. O novo julgamento foi marcado para dali a 2 semanas. Juliano, esta é sua única chance. Você precisa estar lúcido. O tribunal vai querer saber por que seu estado emocional mudou, vai analisar seu tratamento e terapia. Você está preparado? Perguntou Estevão. Mais do que nunca. O julgamento começou numa manhã de abril. Lúcia estava sentada do outro lado, usando um relógio novo, um vestido de grife, maquiagem impecável. Tomás, ao lado dela, exibia o mesmo olhar frio e confiante. Juliano entrou segurando o caderno de fotos. Clara não estava presente. O juiz assentiu para que as partes se organizassem. Vamos começar com as novas provas apresentadas pelo requerente, Sr. Juliano Rocha. Estevão aproximou-se. Excelência, este é um caderno de fotos confeccionado pela própria menor, Clara, durante o período em que viveu com sua mãe biológica. Em cada dia, a criança deixou registros claros de seus sentimentos em relação ao pai, demonstrando o forte vínculo afetivo e a carência emocional que sofreu ao ser separada dele. Estevão mostrou o caderno para o tribunal, abrindo nas páginas selecionadas. Peço que atentem para a foto número 14, em Clara sentada na cama, abraçando o travesseiro, com a anotação: dia 14 sinto tanta saudade do papai que não consigo dormir. E a foto número 63, em dia 63 papai, você tomou café da manhã? Eu tomei sozinha. Não foi divertido. O juiz folheava o caderno, visivelmente pensativo. A prova emocional é um fator crucial nos direitos da criança, disse ele. Lúcia levantou-se. Eu contesto. Quem garante que essas anotações não foram manipuladas? Eu vi a Marta ajudar Clara a escrever essas frases. Marta foi chamada para depor. Você foi empregada doméstica na casa da senhora Lúcia durante os primeiros 6 meses após a guarda provisória da criança? Sim. Você forçou Clara a escrever alguma coisa? Não. Clara escreveu tudo sozinha. Eu apenas ajudava a colar as fotos e a organizar o caderno. Você percebeu a menina feliz vivendo na casa da mãe? Não. Clara chorava escondida à noite.
E repetia baixinho: o papai nunca vai me abandonar. Eu ouvi Tomás proibindo-a de ligar para o pai. Lúcia gritou. Mentira! Ela foi demitida por insubordinação. Não é uma testemunha confiável. O juiz pediu silêncio. Marta, você pode confirmar que Clara lhe pediu para enviar o caderno para o pai? Sim. Ela mesma disse: se o papai não vir as fotos, ele vai pensar que eu o esqueci. Juliano foi chamado a falar. Eu não sou rico. Não tenho poder. Mas tenho uma filha e um amor incondicional por ela. Vivi o inferno nesses 6 meses, não por mim, mas pela Clara. Não peço privilégios. Só peço que ela possa viver conforme seus sentimentos. Lúcia interrompeu. Você acha que um caderno emocional muda tudo? Eu tenho casa, dinheiro, plano de futuro. Eu sou a mãe. Voltei por amor. O juiz olhou diretamente para Lúcia. E por que, nos primeiros 6 anos de vida da Clara, a senhora nunca a visitou, nunca enviou um presente, nem sequer um cartão postal? Lúcia ficou sem palavras. Tomás tentou intervir. Lúcia precisava se curar. Juliano a asfixiava. Ele obcecou a criança para preencher seu vazio. Estevão rebateu. E as fotos da Clara morando com vocês? Olhe para os olhos dela, fundos, sorriso forçado. Essa é a estabilidade que vocês defendem? O juiz bateu o martelo. A audiência será suspensa. Voltaremos em 1 hora para a sentença. No corredor, Juliano sentou-se, abraçando sua velha câmera. Rosário aproximou-se. Rezei a noite toda por você. Obrigado. Eu só quero que Clara volte para onde ela pertence. Desta vez, você não vai soltá-la. Juliano apertou os punhos. Nunca mais. 10 minutos depois, o som do martelo ecoou novamente na sala. Todos prenderam a respiração. Após análise das novas provas, testemunhos e circunstâncias recentes, este tribunal decide o seguinte. Juliano segurou a mão de Estevão com força. O tempo parecia parar. A guarda de Clara Martins Ribeiro será atribuída ao Sr. Juliano Rocha, seu pai biológico, sob condição de acompanhamento psicológico inicial conforme prescrição médica. A sala explodiu. Lúcia ficou paralisada, as mãos trêmulas. Tomás levantou-se, atônito. Juliano estava trêmulo, quase sem conseguir respirar. Ele se virou para Estevão, seu amigo fiel, que sempre acreditou e o apoiou durante toda essa jornada. Estevão sorriu e deu um leve tapinha em seu ombro. Parabéns, Juliano. Você conseguiu. Juliano se levantou, caminhou até a frente do tribunal, os joelhos quase cedendo. Mas Clara. Clara voltaria para ele. Clara. A voz de Juliano tremeu ao ver a filha parada na porta, carregando uma mochilinha pequena. Ao lado dela estavam um funcionário do tribunal e uma assistente de Lúcia, mas Clara só enxergava o pai. Papai! Clara correu para ele, os bracinhos estendidos, os olhos brilhando como as estrelas mais cintilantes. Juliano se ajoelhou e abraçou Clara apertado, sem conseguir acreditar naquele momento. Clara, a menina que ele não via há tanto tempo, agora estava de volta em seus braços. Papai, e eu senti tanto a sua falta. Disse Clara, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu também senti sua falta. Prometo que nunca mais vou deixar você ir embora. Eu nunca mais vou me afastar de você, né, papai? Não, meu amor. Eu não vou deixar você ir nunca mais. Clara soluçava nos braços de Juliano. Ele podia sentir o coraçãozinho dela batendo forte, em sintonia com o seu. Ele beijou a testa da filha, depois se levantou, segurando firme sua mão, e a conduziu para fora. Quando Juliano e Clara saíram do tribunal, Estevão se aproximou sorrindo. Você foi incrível, Juliano. Essa vitória não é só sua, é da paciência e do amor. Juliano sorriu, os olhos cheios de felicidade. Eu não teria conseguido sem vocês. Estevão, obrigado de coração.
Trabalhamos juntos, Juliano. Você merece essa felicidade. Clara precisa de um pai como você. Juliano olhou para Clara, que sorria radiante, os olhos brilhando de emoção. Ele se abaixou, acariciou os cabelos dela. Vamos recomeçar, minha princesa. Prometo que nunca mais deixarei ninguém nos separar. Clara abraçou o pai com força e disse, rindo travessa. Você é o meu super-herói, papai. Juliano riu, olhando para ela com todo o amor do mundo. Eu sempre serei o seu super-herói, Clara. Você sabia disso? Naquela noite, quando pai e filha chegaram em casa, Juliano abriu a porta e teve a sensação de estar entrando numa casa nova. Tudo parecia mais quente, como um verdadeiro lar. Clara correu para o sofá, pulou e gritou. Papai, quero ver todas as nossas fotos. Juliano riu. Claro. Vamos reviver tudo o que perdemos. Ele foi até o canto da sala, onde guardava as fotos de Clara. Mas dessa vez, ele não sentia mais medo. Não tinha mais o pavor de perder a filha. Ele pegou o álbum de fotos, sentou-se ao lado de Clara e começou a folhear as páginas antigas, cada uma cheia de memórias. Esta foi a foto que você virou modelo para o papai. Lembra? Lembro. Eu era a modelo mais linda. E aqui você estava desenhando. Lembra do desenho grande que você fez? Claro. Eu desenhei a gente, no nosso pequeno mundinho. Juliano sorriu, olhando Clara com ternura. Isso mesmo, meu amor. Um pequeno mundo que nós construímos juntos. Clara encostou a cabeça no ombro de Juliano e sussurrou. Papai, eu nunca mais quero ficar longe de você. Nem eu, minha filha querida. Nunca mais. Dessa vez, Juliano não sentia mais medo. Todas as lembranças dolorosas, os dias de separação, agora eram apenas passado. Entre ele e Clara, só havia amor e esperança. Lúcia estava do lado de fora, olhando pela janela o que acontecia dentro do apartamento de Juliano. Ela não disse nada. Apenas ficou ali parada, com o coração vazio. Você nunca vai esquecê-la. Mas eu também não vou desistir, ela murmurou, com os olhos cheios de tristeza, observando a cena do pai e da filha reunidos em felicidade. No dia seguinte, Juliano protocolou oficialmente o pedido de atualização da guarda. Mas desta vez, ele não tinha mais medo. Nada poderia impedir o amor que sentia por Clara. Amanhã, depois de amanhã, ou em qualquer dia, Juliano continuaria sendo o pai que amava incondicionalmente sua filha. E Clara, acontecesse o que acontecesse, sempre seria a menina mais especial da vida dele. A lição que se tira dessa história é que o amor incondicional de um pai por sua filha é uma força capaz de vencer qualquer dificuldade ou desafio. Mesmo que a vida nos derrube, mesmo que a justiça pareça cega, o amor da família é insubstituível. A paciência e a determinação de Juliano em lutar pela filha mostram que, às vezes, o amor verdadeiro é a força mais poderosa para superar a dor, reencontrar a felicidade e restaurar a verdade. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.